Uma história cheia de violência e injustiça. A pergunta que fica é, em que momento nasce um serial killer? Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Já vai deixando o like para apoiar o meu trabalho, ajuda muito. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas. E considerem se tornarem membros se quiserem e puderem. Aqui embaixo, no Saiba Mais, tem link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar algo nessas lojas, utilizando esses links, vocês não pagam nada mais por isso e eu recebo um pouquinho. E isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso Matthew McCone. Matthew Emmanuel McCone nasceu no dia 8 de setembro de 1979. Ele era filho de James McCone Sr. e Erlene McCone. Ele era irmão de James Henry, Melville Eugene Robbs e tinha pelo menos mais uma irmã. O Matthew cresceu em uma família problemática e que era controlada pelo pai, que costumava bater e abusar sexualmente da família. O pai dele tinha um histórico brutal de violência, de acordo com os registros do Tribunal do Condado de Aggham. Em 1983, a irmã do McCone foi tirada da casa porque o pai tinha abusado sexualmente dela. Havia histórias de que o James McCone Sr. fazia coisas terríveis com vassouras. Registros judiciais detalham um caminho problemático após 1983. Em março de 1984, a mãe do menino, Erlene McCone, pediu uma ordem de restrição contra o James McCone porque ele espancava ela com frequência. Em outubro daquele ano, o James McCone estava morando com uma namorada grávida de 17 anos quando ela acusou ele de espancar ela com um taco de beisebol porque ela estava se recusando a se prostituir. Ela alegou que ele tinha uma faca e pretendia assassinar ela durante o incidente também. No entanto, em janeiro de 85, ela retratou esse testemunho e as acusações foram retiradas. 11 anos depois, ele foi condenado por agressão criminosa por sacar uma arma contra o irmão da mulher. O Estado também cuidaria de Matthew depois que a sua irmã entrou na assistência social. Ele passou grande parte da infância em casas de grupos ou em outros lugares para jovens. O Matthew fugiu de um lar adotivo em 1989. Ele era considerado um delinquente tutelado. Foi também em 1989 que o Matthew foi acusado de invadir uma loja de bicicletas em Lansing e um clube de quadrinhos. Ele se declarou culpado. Em 1992, ele foi enviado para Boys Town, uma instituição em Nebraska para crianças delinquentes. Ele compareceu ao Tribunal Juvenil do Condado de Aggham em novembro de 1994, após escapar de Highfields, um lar para jovens infratores em Onondaga. Ele admitiu ter pegado um carro da instalação e, com um amigo, ele ter invadido um mercado e roubado comida. Em maio de 1995, ele foi enviado para a Double J Maxey Boys Training School, uma instalação para jovens delinquentes de 12 a 21 anos, perto de Ann Arbor. Ela fornece tratamento para agressores sexuais, de acordo com o Departamento de Serviços Humanos do Estado. O Matthew permaneceu na Maxey sob custódia temporária do tribunal até maio de 1996. Mas quando ele tinha 14 anos, as coisas começaram a mudar. Foi quando ele se declarou culpado de agredir sexualmente uma garota com um pedaço de pau. Nessa época, o Matthew já tinha presenciado muita violência. Então, aos 16 anos, em uma audiência ao Tribunal Juvenil do Condado de Aggham, em 1996, um juiz do tribunal disse que, embora o Matthew estivesse progredindo em um programa para criminosos sexuais, ele precisava de vigilância pelo resto da vida. As notas do juiz dizem que o Matthew tem a agressão sexual como um vício. De acordo com os registros do tribunal, o Matthew, que passou por anos de tratamento para criminosos sexuais, nunca foi acusado de um crime violento quando adulto. Ele morou em pelo menos 3 lares para jovens delinquentes antes dos 18 anos. A grande maioria dos adolescentes que cometem crimes sexuais não se tornam agressores sexuais, estupradores em série ou mesmo assassinos em série, disse o Dr. Bob Giffner, especialista em agressão sexual, que é presidente do Instituto sobre Violência, Abuso e Trauma da Alliant International University, em San Diego. O fato do Matthew poder ter testemunhado o abuso sexual na irmã mais velha e o seu histórico de comportamento sexual inadequado significa que o Matthew também pode ter sofrido abuso quando jovem. Se ninguém lidar com o trauma, a raiva e a hostilidade, disse o Giffner, isso aumenta a probabilidade de que isso venha à tona. A raiva se torna agressiva e se volta para fora. Em outubro de 1997, ele completou um programa de treinamento para criminosos sexuais. Registros judiciais mostram que assistentes sociais acreditavam que a probabilidade dele cometer outro crime sexual era muito pequena. O Matthew teve preso intermitentemente desde 2001.
tendo retornado 2 vezes por violações de liberdade condicional após cumprir mais de 1 ano e meio por furto de uma pessoa, disse o porta-voz do Departamento Correcional do Estado. O Matthew então tinha um extenso histórico criminal juvenil, incluindo 2 crimes de conduta sexual criminosa: arrombamento, furto e condução ilegal de automóvel. Mas isso era só o começo. Ruth Holman nasceu no dia 13 de janeiro de 1931 e morava no bairro de Genesee, Lansing, condado de Egham, Michigan, Estados Unidos. Ela era a matriarca de uma amorosa família. O marido já tinha falecido em 1980 e a Ruth também já tinha perdido uma filha, a Carlene, com apenas 21 anos. Mas ela tinha uma filha chamada Carol e um neto que eram muito amados. A Ruth era conhecida há muito tempo como uma forte defensora do seu amado bairro de Genesee, pressionando os políticos de Lansing a ajudar a melhorar a segurança do bairro para aqueles que moravam lá. Ela foi presidente da Associação de Bairros e recebeu o prêmio Bea Christie no início daquele ano em homenagem ao reconhecimento por seu excelente compromisso com a comunidade. A Ruth personificou o ativismo do bairro e inspirou a filha, Carol Wood, a se tornar uma defensora incansável dos bairros, um papel que levou a Carol à sua posição no Conselho Municipal de Lansing. Os policiais se lembravam de estarem sentados à mesa da cozinha da Ruth, sendo pressionados a aumentar o policiamento no bairro, que estava enfrentando uma crise de drogas e crimes. O policial Hall disse que ela se importava muito profundamente, muito genuinamente com seus vizinhos e com a cidade. Ela era uma pessoa prática. Ele disse que já tinha ouvido muito sermão da Ruth, mas ela nunca foi egoísta, era sempre sobre os outros. No dia 26 de julho de 2007, a vereadora Carol Wood, a filha da Ruth, estava sentada com membros da Baker Denora Neighborhood Association, incluindo sua líder de longa data, Betty Dreher, quando o telefone dela tocou. Eram funcionários do Conselho Municipal ligando sobre a mãe dela. Os vizinhos encontraram a mãe da Carol, a Ruth Holman, de 76 anos, dentro da sua casa na Laper Street, perto da Martin Luther King Boulevard, do bairro de Genesee. Os relatos iniciais eram de que a Ruth havia se cortado com seu cortador de grama e depois caído e batido a cabeça. A Carol chegou na casa da mãe no momento em que os socorristas colocavam ela em uma ambulância. Ela disse que o que mais chamou a atenção dela foi a cor da blusa da mãe. Era uma cor marrom enferrujada. Ela disse que pensou que não lembrava dela ter aquela blusa. Dias depois ela percebeu. Não era uma blusa nova. A blusa estava encharcada com o sangue da mãe dela. Os relatórios policiais revelaram que esse sangue foi derramado como resultado de uma surra tão violenta que um dos dedos da Ruth quase foi decepado no processo. Apesar dos ferimentos mortais, a Ruth ainda estava viva e consciente quando os vizinhos encontraram ela. Ela rastejou até a porta da frente para deixar eles entrarem, mas não conseguiu abrir a porta. Mais tarde, durante a viagem até o Hospital Sparrow, a Ruth disse aos paramédicos para chamarem a polícia, mas não conseguiu explicar o porquê. Depois disso, ela se tornou incapaz de responder perguntas racionalmente. Ela morreu 2 dias depois. A Ruth era conhecida como uma defensora feroz do bairro, e foi uma lutadora até o final. Naquela época, a Ruth não era mais uma vítima de agressão. Ela estava morta, e o caso agora era uma investigação de homicídio. O Hall disse que, quando os detetives e especialistas em cena de crime examinaram a casa da Ruth, eles notaram semelhanças entre a morte da Ruth e as mortes de Barbara Jean Tuttle e Caroline Cronenberg, em 2004. A Bárbara, de 45 anos, foi encontrada sodomizada e espancada até a morte uma semana depois de ter sido violentada em um apartamento do North Washington. A professora Caroline Cronenberg, do Lansing Community College, tinha 60 anos e foi encontrada em uma sala de aula espancada até a morte com um aparelho eletrônico inserido na vagina. Mesmo que o assassinato da Bárbara não tenha sido resolvido, os detetives foram instruídos a encerrar o caso. 2 dias depois do assassinato da Caroline, eles disseram ao público que Claude McCollum, um estudante sem teto, era o assassino dela. O Claude tinha problemas mentais e aparentemente sofreu um interrogatório bastante violento. Embora a polícia não tivesse provas suficientes para ligar o Claude ao crime, ele foi o bode expiatório. 1 ano depois, ele foi condenado à prisão perpétua. O Hall disse que, mesmo com as semelhanças, a polícia não tinha evidências para ligar os 3 casos, com o caso da Caroline, que foi considerado resolvido. A teoria inicial por trás do ataque da Ruth era que ela tinha sido alvo como resultado do seu ativismo no bairro, que colocou ela contra traficantes de drogas. Alguns desses traficantes acabaram na prisão como resultado dos esforços dela. Hall lembrou de uma lista de indivíduos que eram suspeitos em potencial. A mídia e os vizinhos do bairro de Genesee imediatamente se concentraram na vingança como motivo, e a polícia também comprou a história. Horas depois que a Ruth foi encontrada, os detetives entrevistaram um informante confidencial, que disse que 5 traficantes de drogas da área
poderiam ter se envolvido na morte por espancamento. No relatório policial, o informante teria dito que a velha senhora branca tinha visto algo que não deveria ter visto, então eles fizeram dela um exemplo. A polícia já tinha mandados de prisão para os homens, relacionados às suas atividades de tráfico de droga. Então, os detetives levaram o informante para o apartamento que estava sendo usado na operação dos traficantes. O informante foi orientado a chamar a polícia quando os homens suspeitos estivessem lá. O informante ligou por volta das 11 horas da noite. À 1 hora da manhã, armado com mandados de prisão, policiais da Special Tactics and Rescue Team da cidade invadiram o apartamento, prendendo 4 dos 5 homens por acusação de drogas. Os detetives entrevistaram todos, mas eles negaram qualquer envolvimento no ataque a Ruth. O outro homem também foi rastreado naquela noite em um hotel do lado oeste, mas essas prisões levaram a becos sem saídas semelhantes. Mesmo quando os detetives perceberam que seguiram a pista errada, a comunidade estava se reunindo com as autoridades policiais exigindo ação. No dia 5 de agosto, o chefe de polícia de Lazen Mark Alley e líderes políticos, incluindo o prefeito de Lazen na época, Virg Bernero, organizaram uma conversa comunitária no prédio de Black Child and Family Institute, na Butler Boulevard. A única oferta concreta era instalar câmeras em áreas de alto tráfego. Era uma proposta cara, $350 mil por uma dúzia de câmeras. E o momento era ruim. O orçamento da cidade estava cheio de buracos, a renda geral estava diminuindo e os problemas de crime estavam se alastrando em outros bairros de Lazen. A policial Dreher disse que eles começavam a bater nas portas e checar as pessoas. Eles decidiram verificar os idosos mais do que eles costumavam fazer. Nas primeiras horas da manhã do dia 7 de agosto, poucos dias após o funeral da Ruth, o corpo de Deborah Cale Cook, de 36 anos, foi encontrado no Hunter Park, no lado leste da cidade. Ela também havia sido brutalmente espancada. Ela estava seminua e um pedaço de pau havia sido inserido na sua vagina. Ela tinha um histórico de prostituição. Novamente havia semelhanças. Ela era solteira, foi espancada e foi abusada sexualmente com um objeto estranho colocado dentro dela. Mas a Cook era mais jovem do que as outras vítimas, então a polícia não fez uma conexão. O corpo da Cook foi encontrado encostado em uma árvore, a cerca de 50 metros da piscina pública de Hunter Park, que estava vazia e passando por reformas naquele verão. Joan Nelson, diretora executiva do Allen Neighborhood Center, disse em uma entrevista ao Lazen State Journal, na época, que o Hunter Park era um lugar diferente de noite. Era um refúgio para a prostituição e tráfico de drogas. Ela observou que o bairro estava trabalhando para mudar a atmosfera no parque, tendo recentemente adicionado uma estufa para cultivar vegetais e uma trilha pavimentada para caminhadas. Mas o assassinato poderia incitar eles a se moverem um pouco mais rápido nas obras. No dia 9 de agosto de 2007, a polícia de Lazen descobriu o corpo espancado de Deborah Handford, de 46 anos, em seu apartamento no bloco 1000 da North Washington Street. A Deborah foi a terceira mulher a ser espancada até a morte na cidade naquele pequeno intervalo de tempo de semanas. O corpo dela foi encontrado apenas 2 dias depois da Cook. Ela havia sido abusada sexualmente e espancada até a morte. Mas foi onde ela foi morta que levou Dionys a declarar que a cidade estava lidando com um serial killer. Era o mesmo local onde a Tutlow havia sido estuprada e espancada até a morte quase 3 anos antes. Seu assassinato não foi resolvido, assim como a agressão sexual que ela sofreu na semana anterior à sua morte. O Hall disse que outros detetives também começaram a notar semelhanças, mas ele ainda estava cético. Carol era uma ávida ouvinte dos rádios da polícia, e ela ouviu sobre a descoberta da Deborah e correu do escritório da prefeitura para North Washington. Quando ela chegou, a Carol disse que foi informada por um policial que não havia conexão com o caso da Ruth. Mas mesmo quando eles disseram para ela que não havia conexão, os detetives estavam dizendo uns aos outros que de fato havia uma conexão. Hall ordenou aos detetives que montassem uma sala de guerra, e ele se apoiou em parceiros da polícia, incluindo a Polícia Estadual de Michigan e o FBI para ajudar. Uma força-tarefa nasceu. Com 4 mulheres mortas em suas mãos, os detetives começaram o lento e meticuloso processo de olhar para trás, para ataques anteriores que poderiam não ter sido fatais. Pesquisa descobriu uma série de agressões sexuais não resolvidas de mulheres mais velhas no lado oeste da cidade em 2003. Essas mulheres também foram espancadas e violentadas, mas foi a metodologia assustadoramente semelhante do ataque que interessou os investigadores. As vítimas relatavam que o seu agressor tinha inicialmente ido até a sua porta se oferecendo para fazer um trabalho no quintal. Então obteve acesso à casa após pedir um copo d'água ou o uso do telefone. Foi exatamente assim que a Ruth foi atacada. Ela não hesitou em emprestar um cortador de grama para o vizinho. Então, um homem passando pediu um copo d'água.
Essa gentileza foi como o assassino conseguiu acesso à casa dela. Nesse momento foi quando as bandeiras vermelhas surgiram. O Hall disse que eles sabiam que alguém estava lá fora fazendo isso. Ele disse que lembra de pensar que tinham que parar aquilo naquele momento. Como parte da força-tarefa, os detetives foram entrevistados por especialistas em perfis criminais da Polícia Estadual de Michigan. Essas pessoas se especializaram em comportamento de criminosos em série. Eles consumiram grandes quantidades de documentos, relatórios policiais, dicas e entrevistas com a polícia. Eles estavam construindo um composto mental específico do assassino, o que podia funcionar, e mais importante, como fazer ele falar se fosse capturado. Por 2 semanas a polícia juntou informações, seguiu pistas e manteve o nariz no chão. Mas com o assassino aparentemente escondido, nenhum novo ataque foi relatado. A polícia não estava mais perto de identificar um suspeito. Enquanto eles não encontravam um assassino, eles só podiam esperar que nada mais acontecesse. Sandra Einkorn era fã de corridas de NASCAR e jogava no Harris Place, um bar popular no lado oeste da cidade. A aposentada da General Motors de 64 anos estava alugando uma casa no quarteirão 1800 da Denise Drive, bem na esquina do bar. No dia 27 de agosto, ela foi encontrada morta a facadas na casa dela, mas desta vez o assassino deixou uma pista. Em uma tigela de espaguete que estava comendo, havia um cartão de visita de uma loja de consertos de computadores. Em uma entrevista com o dono da empresa, os detetives descobriram que um homem negro tinha ido à loja uma semana antes pedindo para desbloquear ou alterar a senha de um laptop. Segundo ele tinha conseguido o laptop de um amigo. O dono da loja disse que o homem era suspeito e depois de inicialmente se recusar a deixar o nome, ele mudou de ideia e deixou. Ele também deu um número de telefone e endereço. O homem era Matthew McCon. Enquanto realizava a vigilância da casa da Ruth em 14 de agosto, cerca de 2 semanas após a morte, o policial Larry Claus viu um homem negro que ele estimou ter cerca de 50 anos caminhando perto da casa. O Claus escreveu num relatório que observou que ele estava olhando para o norte em direção à casa da Ruth e ele começou a rir. O homem foi identificado como o pai, James McCon. Linda Jackson era filha de um pastor metodista. Ela cresceu em Lansing e fugiu para a Califórnia durante uma autodeclarada fase hippie, mas voltou para ficar perto da família, principalmente do pai. Ela conseguiu um emprego na Michigan State University e disse que prestou atenção quando o número de mulheres brutalmente assassinadas começou a aumentar naquele verão. Seu medo, no entanto, não impediu ela de tentar ajudar o Matthew McCon quando ele veio até a porta dos fundos dela no dia 28 de agosto de 2007, pedindo trabalho de faz-tudo. Ela já havia dado biscates para outras pessoas, mas sempre dizia que teria que ir à loja para sacar dinheiro. Ela queria deixar claro que não havia dinheiro em casa, para impedir de ser roubada. O Matthew, no entanto, estava dando a ela pistas de que era uma situação perigosa. Enquanto ele estava na porta dos fundos, a Linda lembrou que ele se virou para olhar para a rua pelo menos 2 vezes. Ela também se lembrava de ter notado que a mandíbula dele estava tensa. Ela disse a ele que não tinha nenhum trabalho para ele, mas que passaria as informações dele para seus amigos caso estivessem procurando ajuda. Enquanto pegava um bloco de papel e uma caneta, ela o avisou para não entrar porque ela tinha um cachorro. Ele esperou do lado de fora, e quando ela voltou, ele deu para ela um nome, um endereço e um número de telefone. Ele disse para ela que o nome dele era Tilly Smith. Ela não confiava nele, mas disse que não se sentia ameaçada. Afinal, ela podia ouvir as crianças da vizinhança brincando e os vizinhos fazendo jardinagem ali perto. Então a Linda abaixou a guarda, e num instante tudo mudou. Ela disse que quando se virou para colocar o bloco de volta no balcão, foi quando ele entrou. O Matthew pegou uma garrafa de cerveja e começou a bater nela. E a Linda começou a gritar. E esses gritos acordaram a cachorra, a Cheyenne, que estava dormindo no andar de cima. A Linda disse que não achou que ela viria. E então ela veio voando, rosnando e latindo e investindo em cima do Matthew. Ele, com medo do cachorro, saiu correndo e a Linda imediatamente ligou para o 911. Quando pelo menos 10 carros de polícia chegaram, a Linda começou a acreditar que isso não tinha sido uma tentativa de assalto comum. Sua suspeita foi confirmada quando, enquanto estava no hospital, o prefeito de Lansing, Virg Bernero, apareceu. O prefeito disse que pegaria um homem que atacou ela. Uma busca em banco de dados de pseudônimos conhecidos revelou que o Matthew usou Tilly como nome de rua, ligando o Matthew ao ataque da Linda. O endereço que ele forneceu era de um lugar onde ele havia morado anteriormente. O número do telefone era falso. A força-tarefa tinha seu principal suspeito. Eles encontraram o endereço de trabalho para o Matthew em Holt. Então cerca de 40 oficiais de vários departamentos, incluindo o FBI, foram enviados ao local. Mas o Matthew nunca apareceu. O Hall então pediu uma busca na cidade.
Com a ajuda de agências da área e membros da força-tarefa, os policiais se espalharam por Lansing procurando pelo Matthew. Garcia e Hall estavam em um veículo juntos, coordenando a caçada quando a voz do Reed ecoou pelo rádio. Ele havia encontrado um indivíduo que correspondia à descrição de Matthew em Lansing. O Garcia e o Hall estavam na área, mas se perderam no caminho. O Reed perdeu o Matthew de vista. Por um minuto pareceu que o suspeito havia escapado, mas então o Hall e o Garcia o avistaram. Eles pararam o veículo, pularam e atacaram o Matthew. O Garcia algemou o Matthew e nesse momento policiais de apoio chegaram, inundando o canto com luzes vermelhas e azuis piscantes. O Garcia disse que os olhos dele pareciam que estavam olhando para o nada, parecia que o homem era simplesmente maligno. Eles disseram ao Matthew que ele estava sendo preso por um mandado de violação de liberdade condicional. Enquanto o único serial killer conhecido de Lansing estava algemado na rua, observando o espetáculo da polícia disposta diante dele. Com Matthew sob custódia, todos os 3 policiais do departamento de polícia disseram que houve abraços, cumprimentos e lágrimas entre os agentes da lei. Ele disse que estavam todos emocionalmente esgotados. Eles estavam todos emocionalmente ligados a Ruth e às outras vítimas e às suas famílias. Não foi apenas o fim de um dia de trabalho policial. Foi o alívio de finalmente terem pegado o cara. Hall foi até a casa da Carol para informar para ela que eles tinham Matthew sob custódia. Ele trouxe consigo um tributo emoldurado como presente para Carol. Era uma dedicatória ao apoio da mãe dela à aplicação da lei. Foi assinado por toda a força-tarefa. Esse tributo está pendurado no escritório da Carol no 10º andar da prefeitura. Mas na tarde seguinte, no dia 29 de agosto, a euforia deu lugar a pavor. Outra vítima foi encontrada por um corretor imobiliário mostrando uma casa vazia na Hickory Street, a poucos quarteirões de onde a Linda havia sido atacada. A mulher foi identificada como Louise Delgado Yates, e ela havia sido abusada sexualmente e espancada com a tampa de uma caixa de descarga. Ela ainda estava viva quando encontraram, mas sucumbiu aos ferimentos a caminho do hospital. Apesar de saber que eles tinham o assassino sob custódia, a polícia ainda não podia divulgar nenhuma informação sobre o Matthew. Ele ainda não havia confessado e essa nova vítima poderia complicar todo o caso. A polícia precisava atrasar a divulgação de informações sobre a Louise até que o legista pudesse dar a eles o prazo de quando as agressões aconteceram. Para desviar a mídia da nova agressão, Hall criou um plano. Ele disse que pediu aos detetives que dessem o nome da cachorra da Linda e começassem a falar sobre a valentia da cachorra dela. Ele disse que precisavam de mais algumas horas para montar o caso. Eles tinham um alto grau de probabilidade de que esse fosse o suspeito, que ele estivesse sob custódia e que a comunidade estivesse segura, mas não era 100%. Os detetives foram tirar fotos da Cheyenne e retornaram ao escritório do Hall. Enquanto a polícia lidava com a cena do crime na Hickory Street, o Comitê de Segurança Pública do Conselho Municipal de Lansing aprovou gastar $350 mil em câmeras para as áreas de alta criminalidade da cidade. O Hall disse que as câmeras foram recursos inestimáveis no combate ao crime. O Hall agora atua como chefe de polícia do campus da Universidade de Michigan Flint. Ele disse que seu departamento é auxiliado por centenas de câmeras, o que abriu seus olhos para a possibilidade da tecnologia no combate ao crime. Lansing continua a operar com o mesmo número de câmeras aprovado pelo Conselho há mais de uma década. A confissão do Matthew levou à libertação do Claude McCollum, o estudante sem teto que havia sido injustamente condenado pelo assassinato de Caroline em 2004. Ele processou a polícia de Lansing e as autoridades do condado e terminou com um acordo de $2 milhões. Uma investigação do gabinete do Procurador-Geral de Michigan descobriu que evidências em vídeo inocentavam Claude, e elas não haviam sido entregues para a defesa dele. Dunnins demitiu o promotor principal. Durante a confissão, Matthew disse aos detetives que havia conhecido Claude e estava aliviado que outro homem havia sido condenado pelo crime que ele cometeu. O Matthew foi a julgamento em maio de 2008, enfrentando 2 acusações de assassinato em primeiro grau pelos assassinatos de Sandra e Louise, bem como uma acusação de tortura, invasão de domicílio e agressão com intenção de assassinato no caso da Linda. Ou seja, ele foi julgado só por esses 2 casos de assassinato e mais o caso da Linda de agressão. O depoimento no julgamento do Matthew mostrou que a Sandra Acorn foi esfaqueada 36 vezes com uma faca da própria cozinha. Um dos ferimentos atravessou uma costela e cortou uma artéria importante. Ela também tinha alguns ferimentos consistentes com espancamento. O local do assassinato ficava a menos de 1 milha de onde a Ruth morava. Após a prisão, o Matthew esclareceu uma discrepância quando falou com os detetives. A Cook, ele disse a eles, era uma viciada em crack, e uma viciada em crack havia testemunhado contra um dos seus irmãos, Melvin Eugene Robbs, o que levou ele à prisão. Ele disse aos detetives que não ia deixar isso acontecer de novo. Ironicamente, durante o julgamento, o advogado do Matthew tentou convencer o júri de que o Robbs era o responsável pelo assassinato de uma das vítimas e pela agressão da outra. O Matthew disse que conheceu a Cook em um posto de gasolina e imediatamente formulou um plano para atrair ela para a morte.
Ele disse que ofereceu dinheiro a ela por sexo, mas ela queria mais do que ele estava disposto a pagar, então ele foi embora. A Cook seguiu ele até que ele concordou em pagar ela o que ela queria, $20. O advogado de defesa, Michael O'Brien, contestou o caso da promotoria, mas encerrou sem apresentar nenhuma testemunha. Após apenas 2 horas de deliberação, Matthew McConaughey foi condenado em todas as acusações. Em junho de 2008, ele foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Apesar de prometer acusar Matthew pelos outros assassinatos que confessou, Dunnings anunciou que não iria buscar mais acusações quando Matthew perdeu o recurso em 2010. O Dunnings argumentou que era muito custoso e que o Matthew faria uma zombaria do sistema e da justiça ao se apresentar e assediar sobreviventes, apenas para acabar em uma cela de prisão no final do processo. Sem um julgamento para dar um encerramento, a Carol tem lutado pela última década para entender por que a mãe, sua melhor amiga, foi brutalmente assassinada. O reinado de terror do Matthew enervou a cidade, e o caso subsequente enviou tremores secundários que reverberam até hoje. Ele lançou suspeitas sobre como o gabinete do promotor público do condado de Agahan operava, com as consequências eventualmente resultando na demissão de um promotor assistente. Ele mudou a maneira como a polícia de Lansing, autoridades eleitas e líderes de bairro enfrentam o crime. Resultou na liberdade de um homem que havia sido falsamente condenado por assassinato, e criou uma dor duradoura, ainda sentida pelos familiares das vítimas. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixa um like no vídeo, não custa nada, ajuda muito. Compartilha se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.